Bom, quem é que tem insegurança? Quem está começando agora, quem está começando do zero, não tem experiência com esse tipo de preparo, né? Nunca fez uma receita sem glúten e sem leite na vida, se sente insegura porque é um mundo novo. E quem também está errando, sim, quem está começando agora tem insegurança para começar. Quem está errando tem insegurança para continuar fazendo. Por quê? Porque tem medo de fazer e ter que jogar tudo no lixo. Todos os ingredientes no lixo porque tem medo de errar. Então essa insegurança, ela bate no nosso coração sempre que a gente vai fazer alguma coisa nova, alguma coisa que a gente não tá tendo o resultado que a gente espera, né? É normal a gente ter esse sentimento. Ela é uma sensação que a gente pode muito tranquilamente acabar com ela ou reduzir pelo menos esse estrago que ela pode fazer na nossa vida quando ela bate muito forte, né? Porque isso pode nos impedir de começar, de fazer uma receita ali com medo de errar, né? E às vezes você tá a um detalhe de uma receita maravilhosa, né? A 2 metros de um resultado perfeito e aí você acaba com essa insegurança parando um pouquinho, reduzindo um pouquinho a velocidade e isso demora mais para te dar o resultado por conta disso, né? Então, gente, o que você tem de benefício na sua vida, na sua alimentação, quando você supera essa insegurança? Ou quando você aprende a lidar com ela? Pode não desaparecer completamente, mas você consegue lidar muito bem com ela. Tenho insegurança, mas mesmo assim eu tô lá fazendo, tô lá tentando, né? Quando você lida direito com essa insegurança, quando você supera ela, você pode fazer pães, bolos, biscoitos, sobremesas, doces, salgados, tudo o que você imagina, sem glúten, sem leite animal, para você melhorar a sua saúde, para você melhorar a saúde e a alimentação da sua família, para que vocês possam passar as comemorações de final de ano, todo mundo junto, todo mundo na mesma mesa, comendo da mesma alimentação, dos mesmos produtos. Porque essa insegurança pode impedir que você tenha esse tipo de experiência, né? De estar ali com a sua família, num momento descontraído, todo mundo curtindo, aproveitando, comendo das mesmas coisas e comendo das coisas saborosas, né? Não é porque é sem glúten e sem leite que tem que ser ruim, pelo contrário, a gente pode ter resultados incríveis, melhores do que os tradicionais. Ontem eu fiz uma receita aqui em casa de croissant. Vocês conhecem? O croissant é um tipo de pãozinho francês, né, com massa folhada. E à primeira vista você pode pensar, nossa, mas croissant sem glúten? Será que fica com aspecto de massa folhada? Fica e fica perfeita. A massa fica crocante, fica saborosa, uma delícia. Alguns anos atrás, nunca imaginei que eu poderia fazer um croissant sem glúten e sem leite animal. Porque para mim, naquela época, era inconcebível, sem farinha de trigo, eu ter esse tipo de resultado. Mas é possível. Então, se você tá se sentindo insegura, com medo de que vai errar as receitas, vai desperdiçar ingredientes, fica tranquila. Vamos com calma. Deixa eu tomar uma água. Sabe de onde vem essa insegurança, gente? É um mundo novo, né? Mas vem principalmente quando a gente não tem domínio daquilo que a gente está tentando fazer. Então, quando você não tem conhecimento e quando você não tem prática das nossas receitas sem glúten e sem leite, a insegurança vem. Quanto menos conhecimento você tem, maior é a sua insegurança. E aí você tem que aprender a lidar com ela para você conseguir fazer as suas receitas, né? Aplicar o que você for aprendendo ao longo do tempo dentro dos seus preparos para melhorar, né? Para ter um resultado diferente, para fazer uma receita diferente que você tem muita vontade, por exemplo, o croissant, né? Então, tem uma aluna minha que antes de entrar para o método da última turma, ela já me perguntou: Gabriela, no seu curso tem croissant? Eu falei, não tem, mas vai ter, porque eu já tenho a receita. Então, se trata muito disso. Tem muitas pessoas, talvez seja o seu caso, que tem vontade de comer determinado tipo de receita, mas tem medo de fazer. Essa minha aluna, ela tentou fazer, mas ela ainda não conseguiu. Antes do método, ela tentou fazer a receita do croissant que ela criou, mas não conseguiu alcançar. Por quê?
porque ainda não tinha conhecimento técnico suficiente para poder fazer essa criação de receita. Mas aos poucos ela vai adquirindo isso. E o segredo é esse. Tem uma aluna minha, o nome dela é Verônica. Ela é uma aluna muito antiga, lá da turma 4, tem alguns anos, né? A gente já tá na 19ª, se for contar as 4 anteriores do método SGL, a gente está na 15ª turma. Então, ela é bem antiga. E quando ela entrou para o método, ela não sabia fazer bolo. Então, ela me falou isso numa live que eu fiz com ela, que antes de conhecer as coisas que ela estava aprendendo dentro do curso, antes de fazer as receitas que ela estava conseguindo fazer hoje, ela não fazia bolo, ela não sabia fazer bolo, né? E o que fez com que ela se sentisse segura para conseguir fazer, apesar de estar errando, de não estar conseguindo o resultado que ela esperava? Ela conseguiu superar isso adquirindo conhecimento sobre as receitas que ela estava fazendo, sobre os ingredientes que ela estava utilizando, sobre as técnicas que ela estava aplicando para fazer aquela receita do bolo. Ela pode ter entendido ali, por exemplo, que a depender da ordem que você coloca o fermento na massa de bolo, você pode ter um resultado final prejudicado. Se você coloca, eu já vi muita gente ensinando assim, mas com glúten, tá? Coloca o fermento químico junto com a farinha e aí você vai misturando aos poucos na massa. Por que eu não recomendo que você faça isso? Porque o fermento químico, ele já começa a agir a partir do momento que você coloca ele na massa. Em contato com o líquido, com a massa, ele já começa a primeira ação dele. E se eu estou ali misturando as farinhas, coloco o fermento químico, ele já começa a fermentar a minha massa. Eu continuo misturando porque eu ainda tenho outros ingredientes para colocar, né? Geralmente se intercala o líquido com a farinha. Então eu ainda estou fazendo um processo mecânico ali. E isso prejudica o resultado. Por quê? Porque o meu bolo está fermentando e eu estou retirando esse gás da massa porque eu estou misturando essa massa, né? E a gente tem que misturar o fermento e levar para assar. Porque aí eu consigo manter todo o gás produzido por ele dentro da massa, consequentemente, meu bolo cresce mais, fica mais leve, mais fofinho, mais aerado, né? Então tudo tem um porquê e é importante você focar nisso, tá? Não é porque é sem glúten e sem leite que é difícil, não. A gente vai ter que aprender do mesmo jeito que nós aprendemos lá no início a fazer com glúten e com leite. É o mesmo processo de aprendizado. Você tem que aprender algo para começar a colocá-lo em prática, né? E foi isso que tornou a Verônica capaz tecnicamente de fazer um bolo perfeito, de fazer um bolo incrível, porque ela foi aprendendo esses detalhes, esses porquês, entendendo sobre os ingredientes, e isso foi dando segurança para ela, porque ela sabia o que ela estava fazendo. Nada mais é do que isso. Quando você sabe o que você está fazendo, você tem segurança de que aquilo vai dar certo. Entende? Como é uma bola de neve. Quanto mais você aprende, mais segura você fica. Quanto mais segura você fica, mais receitas variadas você faz, né? Você cria, você adapta. Então é muito simples para você fazer qualquer receita, mas você precisa entender esse processo, que é um processo, tá? Então, gente, uma coisa importante que eu gosto de mencionar é que eu também tinha essa insegurança no início, tá? Porque eu não sabia fazer nada. Se você já me conhece a minha história, se você já está aqui há algum tempo, você sabe que lá no início, 10 anos atrás, eu não sabia fazer praticamente nada. Fritava um ovo de vez em quando. Isso que eu fazia. Bolo, pão, biscoito, sobremesa, não sabia fazer nada mesmo. Então, eu me vi, como diria meu pai, num mato sem cachorro, né? Perdida, completamente perdida, e a insegurança ela era muito forte, porque eu não sabia fazer nada nem com glúten, imagina sem glúten, né? Era inconcebível na minha cabeça eu fazer um bolo sem trigo, um pão sem farinha de trigo. Então foi muito complicado vencer a insegurança, mas lá eu estava sozinha. Então eu tive que ir aprendendo aos poucos, mas foi muito aos poucos. Então eu errei muito no início e isso piorou essa insegurança. Só que eu não me deixei parar. Por quê? Porque o meu porquê era mais forte. Eu precisava me alimentar sem glúten e sem leite. Era uma necessidade de saúde. Se eu continuasse me contaminando, se eu continuasse comendo produtos com glúten e com leite, eu sabia que uma hora ou outra eu ia ter outros tipos de problemas muito mais graves. Então era uma necessidade, eu precisava fazer aquilo.
E eu fui aprendendo aos poucos, sim, só que o meu foi bem lentamente. O seu vai ser muito mais rápido, porque aqui você já está dando o primeiro passo se você chegou agora. Aqui nesse canal, nesse perfil, eu quero te mostrar, eu vou te mostrando aos poucos quais são os passos que você deve seguir para alcançar esse tipo de resultado. Mesmo que nesse momento você esteja pensando assim: Gabriela, eu não sou capaz de ter esses resultados melhores do que os com trigo e com leite. Eu não sou capaz. Eu vou falar uma coisa para você. Você é sim. Eu não te conheço, mas você é sim. Sabe por quê? Porque eu me tornei capaz tecnicamente. Porque eu tenho centenas de alunas e alunos que também não achavam que eram capazes, mas que hoje fazem tudo o que eles e a família têm vontade. Por quê? Porque eles não deixaram a insegurança pará-los. Porque eles entenderam que quando eles vão aprendendo um pouquinho de cada receita, um pouquinho de cada vez, uma hora ou outra eles vão alcançar um resultado incrível. E a insegurança, ela é comum. Eu tinha insegurança, minhas alunas também tinham, é normal, porque a gente está à frente de um mundo diferente, de um mundo novo, né? Que você não está familiarizada. Quando a gente não está familiarizado com algo, com alguém, a gente não tem intimidade, a gente fica presa, a gente fica insegura de chegar para conversar, né? De ir lá e pegar alguma coisa para comer, por exemplo, numa festa que você não está familiarizada com aquelas pessoas. Você fica retraída, você fica insegura. Aqui é do mesmo jeito, você está se sentindo assim porque você ainda não está familiarizada com os nossos ingredientes, com as nossas técnicas de preparo. Mas uma coisa que você tem que saber é, com o passo a passo certo, você faz tudo que você e sua família têm vontade. Você vai ganhando essa capacidade técnica através do conhecimento. E foi isso que fez com que a Verônica, essa minha aluna, ganhasse esse conhecimento e conseguisse executar as receitas que ela tem vontade. Ela cria as suas próprias receitas. Olha só um exemplo. Esses dias ela postou lá no nosso grupo de alunos um bolo recheado que ela criou. Alguém chuta, não tem como vocês chutarem o bolo que ela criou. Sabe aquele chocolate Charge? Eu acho que ele tem a embalagem azul, ele tem amendoim, não recordo muito bem ali quais são todas as camadinhas, mas é aquele chocolate, aquele bombonzinho lá. O Charge, ela fez um bolo, olha isso, inspirado naquele chocolate. Ela criou todos os recheios, a cobertura, tudo pensando para recriar, né, uma releitura daquele chocolate. Olha que chique. A Verônica, que lá no início nem sabia fazer bolo, ela está criando bolos recheados com inspiração em chocolates. E eu fiz o bolo dela e ficou uma delícia. Eu testei a receita dela e ficou sensacional. Olha que orgulho. Uma pessoa que tinha medo, que tinha insegurança de fazer a receita, que estava errando a receita de bolo, hoje ela consegue criar receitas inspiradas em chocolate. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Mas ela foi desenvolvendo isso aos poucos. É um conhecimento que você vai adquirindo. Não pense que é do dia para a noite, porque não é. A gente tem bastante coisa para aprender? A gente tem. Mas a gente não precisa aprender tudo no mesmo momento. A gente vai aprendendo conforme for necessário. Por isso que se chama passo a passo. O passo a passo é aquele que você faz o passo 1, mas você já está ciente sobre o passo 2. Então, você aprendeu sobre as farinhas que você vai usar na receita do bolo de chocolate. Aí você vai fazer o quê? Executar esse bolo de chocolate. Qual é o meu segundo passo? Executar. Dentro do executar, quais são os passos que eu tenho que seguir? Eu tenho que separar os ingredientes, eu tenho que pesar os ingredientes, eu tenho que preparar a forma, tenho que executar a massa, tenho que levar para assar. Eu sei quais são os passos, os próximos passos. E a gente precisa desse passo a passo exatamente para que a gente tenha mais confiança na nossa capacidade técnica para poder executar as receitas com maestria, porque nós somos capazes de nossos resultados, eles podem ficar melhores do que os tradicionais e eu posso provar isso.